Salve pessoas, tudo bem com vocês, cara? Tô começando mais um vídeo aqui no canal Tom Motivacional, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o vídeo é meio que um apelo, eu quero tentar abrir os olhos de vocês enquanto ainda é tempo, né? Vocês já perceberam que de tempos em tempos, cara, tempos em tempos, parece que muita gente conhecida e tal acaba nos deixando aqui, né? Acaba morrendo, tipo 2 ou 3 pessoas de uma vez. Tempos em tempos isso acontece, eu não gosto nem de falar disso, mas a realidade é essa. Felizmente, tempos em tempos, parece que o pessoal parte e deixa a gente aqui, né? Tempos em tempos, tipo 2 ou 3 pessoas de uma vez. E essa semana aconteceu novamente, cara. E realmente, meu irmão, realmente não gosto de pensar isso. Mas é inevitável. Essa semana, pra gente que é daqui, vocês que me acompanham aí, que for da região aqui do sítio, aqui em Andas e tal, Genipapo, Cuxinanã, essa semana deixou a gente 2 ícones aí, verdadeiro 2 ícones eternos aí, que foi o grande Zé Custódio, né, que meu vizinho aí, meu vizinho aqui, Zé Custódio, e também Antônio Ferreira, que basicamente eram 2 ícones aí que tipo a gente usava até como referência, né, o pessoal, ó, chegava de fora, onde é a casa de fulano? Ah, perto ali de Zé Custódio. Onde é a casa de ciclano? Ah, é ali depois de Antônio Ferreira e tal. Chegava, você pergunta, era tipo referência, né, e morreram porque assim, não tem, já se enquadra em outro assunto de outro vídeo que eu gravei aqui, que eu postei aí no canal, que a gente não consegue vencer o tempo. O tempo é a única coisa que a gente não consegue vencer, não tem jeito. Talvez a gente até consiga adiar, mas vencê-lo é impossível. E aconteceu novamente, cara. Deixou aqui e agora só deixou saudade, né? E meio que bate até o desespero, porque a gente vai lembrando, né? Tipo, dos nossos avós e tal. Uma hora vai acontecer, a gente mesmo, tal, a gente não é eterno. Por isso que eu falo, e já vai enquadrar em outro assunto também, que eu falarei aqui em outro vídeo, da gente viver enquanto ainda é tempo, certo? Fico olhando para trás, cara, principalmente quando eu falo de Zé Custódio com meu vizinho aí, a gente tem grandes lembranças aí. Ele tinha a casa de farinha que a gente trabalhava lá, na casa de farinha, fazia farinha lá, tal, os roçados que tinha por lá, enfim. E também aconteceu é, um amigo meu, eu conheci ele como Zinho. Ele era da academia, sabe? E ele era da academia e sempre que ele me via, era uma alegria. Pensa aí, imagina um cara, gente boa. Aquele cara aqui, meu irmão, parece que o cara não tem dia ruim, entendeu? Era ele, né? E passei um tempo sem nem saber qual era o nome, o apelido dele. Sei que a gente tipo, se via na academia, falava e tal, perguntava. Inclusive até dei muita dica de musculação para ele numa época que eu trabalhava aí como personal. Dei muita dica a ele. E até pouco tempo atrás, sempre que ele me via, ele era mototáxi, sempre que ele me via, professor, eu vou voltar. E aí eu dizia sempre a mesma coisa, meu irmão, é o que eu mais escuto, vou voltar, esse ano vai, não sei o que, não, mas eu vou voltar a focar porque eu passei por uma cirurgia e tal. Realmente passou por uma cirurgia que me explicou e tal. E ele acabou nunca conseguindo voltar, porque simplesmente essa semana ele sofreu um acidente, ele e o irmão está em estado grave, mas ele não resistiu. Se eu não me engano, bateram em uma van, a van passou por cima dele, enfim, não resistiu, foi embora na hora, infelizmente. Pessoal, esses 3 casos aí, tudo aconteceu essa semana. Até pouco tempo atrás perdi outros amigos e tal. Eu lembro também do meu tio Sebastião, que deixou a gente antes da pandemia. Morreu antes da pandemia, por conta do alcoolismo, né? E, pessoal, quero dizer a vocês que eu quero fazer meio que um apelo, realmente para vocês. Para vocês sempre tratarem as pessoas bem, tá bom? Sempre trate seus pais bem, sempre trate seus avós bem, sempre trate o pessoal da sua família bem, seus amigos bem. Imagina você desprezar uma pessoa a vida toda e uma hora essa pessoa partir. Imagina aí o sentimento que essa pessoa, uma pessoa que a pessoa que cometeu essas injustiças e tal, sente. Imagina o peso na consciência. Só a gente tem que aproveitar que o pessoal está vivo, a gente está vivo. A gente tem que estar com vontade de fazer algo e dizer algo. Aproveita enquanto você ainda pode, enquanto você tem saúde, tá bom? Porque é uma frase que costumo dizer aqui, que a vida é um sopro, né? E realmente a vida é um sopro. Uma hora você está aqui, outra hora você pode não estar. Uma hora você está aqui, uma hora você pode não estar. Então é muito importante que você viva
Você literalmente viva e traga sempre coisas boas pro seu redor. Inclusive para as pessoas que estão ao seu redor. Trate as pessoas bem, velho. Imagina aí, um exemplo, tá? Eu vi recentemente, tinha um cara que ele era que nem eu, chegava e tal, ele era que nem eu, ele chegava nos cantos, aí pra cima e tal, e tem gente que não gosta, sabe? Até eu, pronto, eu sou esse cara que chega pra cima tentando levantar todo mundo, tem gente que não gosta desse jeito, de jeito nenhum, não gosta, faz cara feia, começa a cochichar tipo, eita, olha quem chegou e tal. Agora acabou o sossego, acabou essa zoada e tal, isso a gente presta atenção, né? Tinha um rapaz que era desse jeito, e muitas pessoas algumas pessoas não gostavam do jeito dele e tal. O rapaz também deixou a gente, né? Também se foi. E eu fico imaginando aí, né? As pessoas que menosprezavam, tá ligado? Esse rapaz que se foi. Imagina como é que ficou a consciência dessas pessoas, velho. Porra, velho. Eu poderia não ter tratado ele assim, eu poderia não ter pensado isso dele, eu poderia ter entrado no ritmo e tal. Imagina o peso que as pessoas que ficaram aqui estão sentindo, entendeu? Então isso da mesma forma se enquadra com todo mundo. Muitas das vezes tem aquele seu amigo que você não gosta do jeito dele. Muitas das vezes tem aquele seu tio, sua tia, seu amigo que é viciado no alcoolismo, entendeu? Você meio que menospreza. Muitas das vezes tem aquele seu avô de idade que você menospreza por conta da idade. Ah, que dá muito trabalho, não sei o que. Você acaba deixando meio que de lado, meio que abandonando, que a gente vê muito isso, né? Aí você usa isso meio como se fosse um fardo, né? Imagina que uma hora essas pessoas vão embora, pô. Essa pessoa vai embora e você vai ficar aqui. E aí? Será que realmente é um alívio que você vai sentir para essas pessoas que eram um fardo na sua vida? Será que vai ser um alívio de fato? Ou vai ser um peso que você nunca vai conseguir superar? Será que vai ser um peso na consciência que você vai carregar o resto da vida? Meu Deus, eu poderia ter tratado essa pessoa melhor. Meu Deus, eu poderia ter conversado mais com essa pessoa. Eu poderia saber o que ela estava sentindo, se ela estava querendo dizer alguma coisa, enfim. Já parou para pensar se você passa por algo assim? E muitas vezes a gente tem pessoas assim na família, né? Que a gente meio que vai deixando meio que no escanteio. A gente meio que vai desprezando e tal. Por conta de um vício, por conta de sei lá, que não gosta de tomar um banho, porque tem muita gente das antigas que não gosta, infelizmente, né? Não gosta de tomar banho, então tudo isso é um exemplo que a gente pode ver no dia a dia. Imagina, uma hora essas pessoas vão embora, e você vai ficar aqui, não são eternas. Hoje resta só lembrando. Ixi Maria, eu tenho um besourão aqui. Hoje restam só lembranças aí do grande Zé Custódio, do grande Antônio Ferreira, né? Desse meu amigozinho. Só restam só lembranças, cara. Pra ali, Pai Domingos, teve Leandro Mercadinho, cara, gente boa. Eu conheci ele há pouco tempo, sabe? Cara, gente boa e tal. Dono do mercadinho, mercadinho pequenininho, cara. Conseguiu uma quantia de dinheiro absurda. Cara novo, pai de família. Tinha uma bebê recém-nascida, tinha um filho mais velho, sabe? E ele, cara, temente a Deus. A gente conversa lá e tal, temente a Deus. Eu só vi ele 3 vezes. Foi 3 vezes que eu vi ele, sabe? Conheci ele, me atendeu muito bem. Foi no domingo à tarde que eu vi ele. Que estava tudo fechado. Fui lá, só tinha aquele mercadinho aberto. Pô, eu tô precisando, vou aproveitar que tá aberto aqui, já vou, né? Pra não pensar em ir mais longe. Fui lá, fui bem recebido, fui bem atendido, foi 3 vezes, sabe? Aí eu comecei a frequentar. A primeira vez fui bem tratado, comecei a ir lá. Segunda e terceira vez. Quando foi 15, acho que 20 dias depois da última vez, veio a notícia que teve um assalto lá e o pessoal acabou matando ele. Matou ele. Deu um tiro na cabeça que ele tentou se defender. Né? Tentou defender a família. O cara deu um tiro na cabeça dele. E, pô, velho, só restou saudades. E eu fiquei com isso. Eu fiquei me sentindo muito mal. Porque, e olha só que porque obviamente ele se foi, mas eu só via ele 3 vezes, cara. 3 vezes só. 3 vezes. Já conseguia construir aquela afinidade, né? Agora imagina a família, né? Imagina como é que a família vai tocar o negócio sempre lembrando dele. Então o que eu falo, gente, a vida é um sopro, meu irmão. A gente tem que valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas, véio. Porque depois, só saudade.
Como eu falei, Zé Custódio ali, grandes lembranças, casa de farinha e tal. Como eu tô vendo, eu era criança, ele já era considerado um cara muito avançado de idade. Morreu com quase 100 anos, né? Você tem uma noção. Quando eu era pequenininho, com 8 anos de idade, né? Ele já era considerado velho pra época. Você tem uma noção. Morreu com quase 100 anos, benza a Deus, né? Então, gente, vamos valorizar enquanto ainda dá tempo. Viver enquanto dá tempo. Quando você tem saúde. Depois, infelizmente, só restam lembranças. E quando a gente lembra demais, assim, dos bons tempos, bate até uma agonia, um desespero. Tempos que não podem voltar mais. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe esse vídeo. Acho que esse vídeo, acho que muita gente precisa escutar. Se você ficou até o final, compartilha. Manda o link nos stories, nos status do WhatsApp, tá bom? Manda aí para um grupo, enfim, porque eu acho que isso é uma mensagem que merece, tá bom? Mas é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!